Boa tarde. Hoje, no Brasil e em muitos países, comemora-se a Páscoa. Gostaria de perguntar para você o que significa a Páscoa na sua vida. Quero convidá-lo a uma meditação na Palavra de Deus, no Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 5, versículo de número 24. Diz-nos as Sagradas Escrituras: Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O momento faz-se muito oportuno para falarmos de vida, uma vez que a mídia e tantos outros meios de comunicação têm bombardeado os nossos ouvidos, trazendo-nos números constantes de mortos após mortos. Jesus Cristo, na sua palavra, ele diz que quem crer nele tem a vida eterna. Portanto, Jesus fala de uma vida eterna. A vida que Cristo nos oferece não é uma vida de 100 anos, de 80, de 50, de 20, enfim. É a vida por toda a eternidade. Essa vida que você vive hoje, que eu vivo hoje, é apenas uma fase da vida que Deus planejou para vivermos. A vida que Deus trouxe-nos, a vida que Deus nos oferece, é uma vida que não passará. Jesus diz claramente: quem crê em mim passou da morte para a vida e passa a viver uma vida eterna. A Páscoa, no passado, para o povo de Israel, tinha alguns significados. Por exemplo, passar por. Esse era um dos significados da Páscoa lá para Israel, quando Deus os tirou da terra do Egito, libertando-os da escravidão de Faraó. Mas para você, para mim, para nós, hoje, na dispensação da graça em Cristo Jesus, a Páscoa tem um outro significado. A Páscoa significa morte e ressurreição de Cristo. Morte e ressurreição. E o que eu preciso fazer, ter, para que essa Páscoa torne-se algo prático em minha vida? Eu preciso, portanto, crer no Senhor Jesus Cristo, crer na sua morte, no seu sacrifício vicário na cruz do Calvário. Eu preciso crer de todo o meu coração, de todo o meu ser. Eu preciso crer que Ele ressuscitou dentre os mortos e, uma vez tendo ressuscitado, Ele garante-me a vida eterna, sob a condição de que eu creia, eu tenha fé que Ele tem poder para me dar a vida eterna. Cristo tem todo o poder para dar-me a vida eterna, para dar-lhe a vida eterna, para dar a todo ser que nele crer a vida eterna. Ele diz com muito ênfase: quem crê em mim e ouve a minha palavra tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou
da morte para a vida. Talvez você está vivendo hoje o luto da perda de um seu ente querido. Mas eu quero lhe dizer, eu sinto, ofereço-lhe a minha condolência por essa perda desse seu ente querido. Que Deus lhe abençoe e console o seu coração. Mas certifique-se de uma coisa, a vida desse seu ente querido não terminou. Ele foi separado temporariamente de você, dos seus familiares, mas a vida não terminou. A vida eterna não é, repito, uma fase vivida de décadas, até para alguns de mais de um século de vida. Isso não é a vida eterna. A vida eterna é a vida que permanece em Cristo. A Bíblia diz que bem-aventurado é os mortos que desde agora morrem no Senhor. Isso está registrado em Apocalipse capítulo 13, versículo 14. Bem-aventurado, diz o Espírito, os mortos que desde agora morrem no Senhor, para que descansem do seu trabalho e as suas obras o sigam. O problema não é a maneira como a pessoa venha a falecer. Não é o modo. O detalhe é, morreu em Cristo, morreu com Cristo. Se isso ocorreu, está descansando, está entrando na vida eterna. Está entrando a partir do momento em que esse processo natural aqui é interrompido pela morte, essa pessoa passa a entrar na eternidade e passa a viver a vida eterna com Cristo Jesus. Portanto, por mais que seja difícil para muitas pessoas, eu quero, pela palavra de Deus, lhe dizer o seguinte: há uma esperança. Essa esperança está em Cristo. E qual é a esperança? É a vida eterna, é a vida abundante, é a vida de paz perene e eterna, um gozo eterno, uma alegria eterna, um consolo eterno. Porém, para que isso ocorra de fato na vida de todos nós, necessário se faz que entreguemos-nos sem reserva ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, confiando nele, obedecendo a sua palavra, permitindo que o seu glorioso Espírito Santo nos guie, tenha o domínio total do nosso ser. Eu preciso, você precisa ser dominado, controlado, governado por Jesus Cristo, mediante a presença do seu Espírito Santo, que ele enviou para habitar naqueles que nele crêem. O Espírito Santo tem poder para controlar todo o meu ser, para dominar a minha natureza pecaminosa, para quebrantar o meu ego, para me tornar um ser que vive em Cristo, que aprende com Cristo e que vive para Cristo. Ele disse para Marta e Maria: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Portanto, pense, ao comemorar essa Páscoa, pense em Cristo Jesus, que morreu, que entregou a sua vida por mim, por você e por toda a humanidade. Basta, portanto, que corramos para os seus pés, que nos humilhemos debaixo da sua potente mão, para que sejamos por ele aceitos e confessemos a ele os nossos pecados, as nossas falhas, e peçamos perdão. E está escrito que, se confessarmos os nossos pecados a ele, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. E o que é pecado? Pecado é toda sorte de ações que desagradam a Deus, que entristecem o Espírito Santo, que separa o homem de Deus. Uma vez tendo confessado e abandonado estes pecados, somos por Cristo perdoados, purificados, e ele garante-nos a entrada no seu reino celestial. Isto é, ele garante-nos a vida eterna. A Bíblia diz que aquele que encobre os seus pecados nunca prosperará, mas os que confessa e deixa alcançará misericórdia. Que a misericórdia do Senhor te alcance nessa tarde, que a bondade de Deus inunda o seu coração e a vida eterna
paz se estenda até você neste dia. Deus lhe abençoe, onde quer que você se encontre, em nome de Jesus. Amém.